Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui para o primeiro episódio do PodTrack, que vai ser, a partir de agora, o seu podcast para a gente poder falar de server-side, traqueamento, ou seja, todos nós fazemos parte do mundo de e-commerce, mas tem uma parte desse ecossistema que ainda não é tão difundido e que é de extrema relevância se você quer escalar a tua operação, ganhar mais dinheiro e principalmente não deixar dinheiro na mesa, cara. Então a gente te ajuda a fazer isso e hoje a gente, para o primeiro episódio, trouxe um dos maiores nomes do mercado brasileiro, se não internacional, para falar sobre traqueamento e server-side, que é o Rony. Então, vou passar a palavra para o Rony poder se apresentar. Eu sou Gabriel Avi, estou com meu grandíssimo irmão aqui, Henrique Reis, e a gente vai falar então com o Rony. Rony, por favor, se apresente. Prazer pelo convite, Gabriel, Henrique. Meu nome é Rony Rangel, sou especialista em traqueamento via Google Tag Manager e Google Tag Manager Server-Side. Eu já trabalho na área ali há seis anos, ajudando pequenas empresas, e-commerce, qualquer tipo de negócio a fazer traqueamento via GTM e GTM Server-Side. Quanto mais análise, mais precisão dos dados você tem, mais seu negócio vai prosperar. Então, ajudo hoje esse tipo de negócio a ter os dados certos e você vender mais, ter mais lucratividade na sua empresa. Ô, Rony, deixa eu só fazer uma pergunta. Como que você começou o traqueamento? Porque isso é algo que tem sido difundido muito agora, principalmente ali depois de 2024 com o Google Privacy Sandbox, mas você é uma pessoa que começou isso lá atrás, você foi um dos pioneiros dentro do Brasil. Eu queria entender o que te fez, te despertou para poder começar isso. Então, para começar o traqueamento, eu vi gargalos. Normalmente, eu vim da gestor de tráfego. Eu era um gestor de tráfego 2020, ali, 2019, 2020. Conforme eu estava te falando no privado ali, eu comecei lá naquela turma do Pedro Sobral, ali 2019, uma das primeiras turmas dele. E já estava sendo gestor de tráfego e fazia muito gestão de tráfego para e-commerce, para infoproduto, mas mais para e-commerce. E via que o traqueamento como um todo não funcionava corretamente ali direto. Quando eu falo traqueamento, esses plug and plays que você tem nas plataformas de Vertex, Shopify, não funcionava, não batia os números. Eu comecei a fazer os traqueamentos pelo GTM de forma amadora, ali direto, aí em 2020 ali, um pouquinho aqui, pegava um pouquinho aqui a lógica e ia fazendo. Depois vi a necessidade de adentrar para melhorar o track de todos os meus clientes e fui fazendo isso. Depois chegou uma hora que eu parei de fazer a gestão de tráfego, que era muito tendencioso no sentido assim que a culpa quando está dando certo ou errado não é só de você, que é o gestor de tráfego. São várias coisas que determinam se vai dar certo ou não. E, de vez em quando, o cliente não quer saber disso. Quer, foda-se, é seu ali, direto. A culpa é sua, do gestor de tráfego. Então, comecei a sair isso ali e fui aprendendo traqueamento. Em 2021, comecei a aprender traqueamento um pouquinho aqui, traqueamento um pouquinho ali direto e comecei a largar a gestão de tráfego. Mas esse traqueamento que eu fui aprendendo, como que eu fiz? Meus amigos começavam a me indicar, esse cara aqui já sabe um pouquinho. Porque lá naquela época, GTM, ninguém sabia, né? Mal na internet, e-commerce, começo da pandemia, 2020 ali, direto ali. Aí, 2021, comecei a fazer mais traqueamento. Meus amigos indicavam, na comunidade lá de Sobral também indicava um pouquinho. Fazia muito traqueamento via VPN, não, acesso remoto. Sim. Aí o cliente me pagava a hora. Acessa a minha máquina aqui, cobrava a hora, R$100, R$200, 150 acho que eu comecei cobrando. Ali acessava com ele e fazia todo o traqueamento via acesso remoto. Ali que eu aprendi, eu acho, essencialmente por quê? Você aprende quando você está em pressão. Quando você está tapinha nas costas assim, você não aprende não. Imagina você tá lá com o cliente, o cara te pagando a hora e você tem que resolver o problema dele. Então, resolvi o problema dele, fazendo um traqueamento espelhado ali a tela, conversava com ele ainda, entendeu? E caso eu não tivesse algum tipo de dúvida, que eu não dominava, eu falava assim, isso aqui eu não sei. Eu vou procurar saber e vou te trazer a solução para finalizar esse tratamento contigo. Eu fiz assim 1 ano e meio, foi 2020, 2021, foi no final do mês de 2022 que eu parei de fazer assim. Mas esse 1 ano e meio me equivaleu a 5 anos de experiência, porque quando você tá ali, alguém com ferro ali na sua cacunda ali, pressionando, você aprende pra caralho, entendeu? E desde então, larguei a gestão de tráfego em 2021, só fiquei no tratamento. No começo é ruim. Posteriormente isso, eu fiz uma promessa comigo mesmo, postar conteúdo, mesmo que uma pessoa estivesse visualizando. Hoje, no meu canal do YouTube, Muito Traqueamento, tem 205 vídeos
toda semana, desde aquele bendito dia de 2021, eu posto vídeo. Sim. Legal. Toda bendita semana. Então, você vai criando conteúdo, as pessoas vão te visualizando. Você vai educando também o mercado, uma coisa que as pessoas não sabem, né? Não sabem. Pensa que é 10 views lá, e essas 10 views pode te render um cliente, pode te render uma pessoa que vai te entrar em contato contigo aqui. Então, precisa ter essa paciência também aí, que nada é rápido. Uma curiosidade. É muito interessante. A pergunta que você fez de como ele começou é sensacional. E quando você fala, por exemplo, que lá atrás você foi atrás do conhecimento onde isso não existia. Sim. Você consegue dar mais detalhes pra gente de o tanto que você foi atrás desse conhecimento? E eu gosto de explorar isso, cara, porque eu acho que dentro do nosso universo, isso é o que mais quebra os paradigmas. Porque achar esse conhecimento é difícil pra caramba. Então, assim, as pessoas foram te indicando, pô, vê esse cara aqui, que esse cara aqui manja um pouco. Só que é um pouco dele com um pouco do outro, com um documento que você vai achar que 99% das vezes nem em português tá, você vai ter que ler em outra língua, tentar traduzir, adaptar pro teu negócio. Então, aonde eu quero chegar aqui? Montar a linha de raciocínio para que... Porque quando você pensa depois, futuramente, em ir para um canal do YouTube e poder você educar, você se tornou um catalisador de conteúdo que você aplicou na prática durante 2 anos, fazendo esses acessos remotos para o que você foi consumindo de vários lugares diferentes e compilando dentro de um conhecimento teu, Rony, para depois você se tornar esse educador. Então, como é que foi todo esse processo, cara? Então, naquela época, no começo, para juntar todo esse conhecimento, não tinha ChatGPT, não tinha Claude. Você buscar a documentação de várias plataformas. Documentação do Google Ads, documentação... Você caiu no Simon Simon Rava é a meca pra mim. Ele é o cara. O Simon Rava, ele eu caí nele também. Não, ele pra mim me ajudou muito, muito. Conteúdos dele de blog, Measure School, tem outro também que eu esqueci lá, Analytics Mania, alguma coisa assim. Então, e pegava um pouquinho de um, pegava um pouquinho de outro, documentação. Então, tinha coisa que eu demorava 4, 5 meses pra eu descobrir, porque não tinha a porra do ChatGPT ali, velho. Hoje é 5 segundos você consegue descobrir. Então, juntava todo esse conhecimento de diferentes fontes e formava minha própria linha de raciocínio. Então, não era uma pessoa, Rony, segue esse caminho aqui. Não, eu iria montando meu próprio caminho de raciocínio para fazer o craqueamento. Então, não era que eu comprei um curso, não comprei um curso de GTM. Eu fui agregando esse conhecimento e falei, vou começar assim e fazer. Uma coisa também que eu fazia muito, que as pessoas hoje fazia muito e as pessoas não fazem hoje. É questão de GTM especificadamente. Ele sobe muito container. Eu fazia tudo na mão. Fiquei 3 anos fazendo container na mão. Tag por tag, acionador por acionador, variável por variável. Eu fui depois copiar container para melhorar minha operação depois de 3 anos. Hoje não, o cara não quer saber de nada. Você não. O cara vem subir container e vai ali direto. Então foi, só finalizando isso, eu acho que foi esse momento aí de pegar essas informações, pegar esse conhecimento e já agregar, eu acho que me ajudou muito a impulsionar para depois até compartilhar meus conhecimentos através do vídeo, porque eu já tinha um conhecimento agregado, um catalisador, uma linha de raciocínio, e para compartilhar isso aí fica mais fácil depois via YouTube. Só para te também complementar a tua fala de aprender na base da pressão, eu comecei a aprender na base da pressão que não entendia nada. Lá atrás, com uma conta de performance grande, até o nome dela é Lingerie, e, cara, tinha um volume muito grande de iOS. Não tinha o Private Sandbox, era só o ITP, que foi lançado lá em 2019. E, cara, eu não entendia nada e foi na pressão, porque a conta muito grande, foi aprendendo esse negócio. E, assim, na hora que eu vi o resultado, na prática, de crescimento da empresa, cara, isso despertou um olhar para traqueamento. Imagino que tenha sido o mesmo que o teu. Do nosso lado, a gente só montou o Acer porque a gente tem certeza de que isso é uma das operações mais importantes para ter growth e performance. Tráfego, tracking e criativo, hoje em dia. Só que se você resolve o tracking, você só foca no criativo e estratégia. Sim. Então, tipo assim, as pessoas hoje
delegam essa parte de traqueamento e não sabe o ouro que está escondido ali. Eu queria que você explicasse pra gente o que você visualiza daqui para o futuro em relação ao traqueamento. Se você visualiza que a IA vai para o lado de substituição, se você acha que a gente vai continuar fazendo esse trabalho manual, como que você acha que vai ser isso nos próximos anos? Há esses dois lados. Vou dar um conceito que está muito difundido hoje, vibe code. Sim. Vamos lá, vamos pegar essa questão de vibe code e um programador. Hoje um programador consegue, com a experiência dele, fazer uma programação, achar gargalos, achar falhas que um cara de vibe code não consegue achar. Entendeu? Vamos lá, ele monta um sistema, um programador perfeito e consegue achar... Porque o cara tem experiência, sabe a padaria através dos códigos. Um cara do Vibe Code vai codar tudo pelo chat GPT ou qualquer tipo de plataforma de IA, mas ele não vai ver esses gargalos. Eu boto essa analogia para o traqueamento, entendeu? No sentido de eu fazer um traqueamento manual, a pessoa já tem uma experiência e achar esses tipos de gargalo. Ou você fazer um traqueamento via IA, mas tá pronto. E quando quebrar a porra do traqueamento, quem vai achar? Quem vai achar o erro lá? Não vai achar, porra. Você vai botar... A IA vai falar mentira, vai acreditar. Você não vai conseguir achar o erro. É a mesma coisa de um vibe code, de uma pessoa, um programador com experiência. Então, a IA tem seus pontos relevantes para ajudar no tratamento? Tem. Mas ela não vai substituir. Se ela substituir, ela vai substituir todo o Google Tag Manager do mundo. Sim. E hoje, 80%, 90% dos sites do mundo usam o Google Tag Manager. Isso é impossível. Então, é uma ferramenta para ajudar, mas não para substituir. Exato. Entendeu? Eu gosto muito de ir nesse ponto, cara, que é, beleza, não vai substituir, concordo 100% com você, mas como a gente coloca isso na cabeça dos caras de e-commerce, gestores de e-commerce, que muitas vezes acreditam que as pessoas que estão dentro da operação delas, mesmo que seja usando Vibe Code, usando GPT ou qualquer outra coisa lá, o cara tá fazendo tudo o que precisa. Porque ele se vende dentro da operação dele. Sim, como eu sei pra caramba. Se vende pra caralho. Só que depois, quando der o erro, ele não vai saber resolver, e aí ele vai vir pra você, vai vir pra gente, que vai ligar pra você, e eventualmente chegaremos em pessoas que têm esse conhecimento como você. Como é que você enxerga essa dinâmica? A educação. É educar. Educar, no mínimo, o gestor de tráfego, o dono do e-commerce, a importância que tem um traqueamento. Perfeito. Entendeu? É educação. Porque não é uma gestão de tráfego que hoje está difundida, é algo muito mais técnico. É muito mais técnico, porque eu não vou passar todo o meu conhecimento técnico para um gestor de tráfego ou para o dono do e-commerce, mas eu vou passar os benefícios. Para que a importância disso bem feito, não de uma pessoa gestor de tráfego que fala que sabe fazer traqueamento. Tem alguns, mas são poucos. 90% dos gestores de tráfego não sabem fazer traqueamento. Eles tentam fazer. Eu gosto daquele gestor de tráfego. Rony, eu não sei, eu sou bom em fazer gestão de tráfego. Traqueamento eu vou terceirizar. Passar por uma pessoa que saiba realmente fazer a gestão de tráfego. Então, meu trabalho hoje, como gerador de conteúdo nessa área, é educar. E, Rony, qual que você acha os principais benefícios da gestão de tráfego para e-commerce? A gente sabe que você é uma pessoa que é especialista em e-commerce, principalmente. É o teu grande core business é e-commerce. Sim. E qual que você acha que é o principal benefício para dono de e-commerce, para a gestão de tráfego do traqueamento? O traqueamento para o e-commerce, dados. Hoje tudo é dados. Você sabe disso. Hoje tudo é dado. E hoje as ferramentas como Google Ads, Meta, principalmente que os gestores de tráfego utilizam, estão utilizando muitas das automações de campanhas advantage, de campanhas de P+, que precisa ser atribuída a dados. Quanto mais dados e dados assertivos, que normalmente a gente fala sinais no traqueamento, mais inteligente fica essas campanhas. Então aí já está tudo. Se você tiver dados ruins, sinais ruins chegando nessas campanhas, que seria o traqueamento, a campanha não vai otimizar corretamente. Eu nem falo de dados de visualização de vendas, também é um tipo de tratamento, venda do que bateu no dashboard, venda do bateu no GA4, mas os dados chegando corretamente para cada evento. Vamos ver exemplo de purchase, aí você tem que enviar todos os parâmetros corretamente, de acordo com a documentação. Então, quanto melhor os dados chegando para essas plataformas de anúncios, de análise, mais otimização vai ter. Então, mais resultado vai te entregar. ROAS e CPA, ROAS vai te entregar. Então, ajuda o gestor de tráfego. Então, tem muito gestor de tráfego que tem essa consciência, que o tratamento estiver bom e correto 100%, vai ajudar ele, vai favorecer ele, não vai contra ele. Então, por isso que tem que estar 100%. Não falar 100%, mas
Hoje não tem como ser 100% dos dados da internet. Eu acho que se alguém tiver vender dados 100%, corre para esse cara. Por quê? Tem a questão de privacidade, questão de bloqueio, mas tem que ter uma coerência para você comparar esses dados e estar seguindo um caminho correto, entendeu? Ali direto. Por isso que o tratamento é importante. A gente tenta sempre minimizar o máximo de perda de dados para ITP e para Google com a ferramenta do Asloader, né, que a gente encripta à frente, o Path, e o Cookie Keeper. Eu queria que, se possível, né, se você pudesse explicar um pouco o que você acha desses dois recursos, dessas duas features, e como isso impacta diretamente ali no traqueamento. Aí a gente vai um pouquinho para o âmbito mais técnico, mas eu acho que é importante, que são features extremamente importantes para o traqueamento, entendeu? Sim. Vamos lá, vou te explicar essas duas. O Keeper, o segundo que você me falou, é a questão de prolongar os cookies dentro do navegador do usuário. Principalmente a questão do iOS, eles têm, de forma técnica, eles conseguem só manter os cookies um dia. Sim. Dentro do navegador de iOS. Normalmente as pessoas utilizam muito iPhone. Um dia depois apaga. Vamos supor que você venha de anúncios e você clicou e seu cookie apagou depois de um dia. Depois de um dia, se a pessoa fizer aquela compra, ele não sabe, o Facebook não sabe porque que ele fez aquela compra, porque o cookie apagou. Entendeu? Não persistiu. Então, o Cookie Keep ali, ele prolonga a vida do cookie dentro do navegador do usuário. Consequentemente, o Meta vai saber que aquele caboclo fez a compra, porque ficou 3 dias a mais. E o FBP, ele persiste, né? O FBP e o FBC. Principalmente o FBC. Persiste, que o FBC é mais importante e persiste para saber que aquela campanha teve ali diante. E tem a questão do load ali, sentido, é normalmente um proxy para... Existe duas tipos ali que trabalham isso. A questão do loader, que você consegue editar o código do GTM para você colocar dentro na sua página, é tipo um proxy. Sim. Isso ali direto, para mitigar os bloqueios aí na hora do envio, o outro. E também a questão do personalização do domínio do seu Google Tag Manager Server-Side, né? Para você consegue mitigar os bloqueios, porque essa requisição não está sendo feita pelo Google Tag Manager, está sendo feita pelo um domínio do seu site. Então, os navegadores que bloqueiam isso não vão bloquear mais, vão mitigar. Então, estava chegando 90 dados, então pode chegar a 95, porque está mitigando esse bloqueio a partir desse cancel load. Se você entrega 95 e o teu concorrente entrega 90, naturalmente no leilão do Ads, aí a gente vai ter um CPA mais baixo para o usuário final. Exatamente, isso aí já está tudo. Vamos supor a pessoa que investe lá uns 100 mil reais e já tem impacto, 5%. Eu falo, no traqueamento via Server-Side, eu falo para todo mundo, não é a bala de prata. Não vai melhorar a sua operação da água para o vinho, mas vai melhorar, vai ter um ganho de detalhes que no final da conta se paga, entendeu? Ali direto. Deixa eu te perguntar mais uma dúvida aqui do meu lado, Rony. Eu queria ver a tua visão sobre isso. Por que hoje você continua usando o SGTM, o server GTM e o GA4 e não migra, por exemplo, para plataformas prontas de atribuição? Tipo, a gente tem Triple Whale, a gente tem RedTrack, a gente tem Solomon, Nemo, dentre outras que a gente vê aí no mercado. Qual que é a tua visão sobre isso? Claro, vou te falar minha visão. Gerenciamento de dados, controle de dados, auditoria de dados. Quando você tem o GTM, você consegue ter esses 3 ali munidos. Você consegue saber o que a plataforma, o que você está enviando para cada das plataformas. Aí, eu estou enviando esse payload aqui para o Meta. Estou enviando esse payload para o Google Ads. Então, eu consigo auditorar e saber aonde que está errado. Quando você tem essas plataformas AAA de atribuição, você não consegue auditorar. Você vai confiar cegamente naqueles dados que eles estão enviando. Se estiver errado, é aquilo. Se estiver certo, é aquilo. E quando você tem um Tag Manager atrás disso, principalmente o Google Tag Manager Server-Side, que oferece um nível de gerenciamento maior ainda, você consegue gerenciar, você consegue fazer... redundâncias, que eu falo. Eu trabalho hoje muito com o tratamento de redundância. Enviar aquele dado, mas eu tenho uma redundância para saber que aquele dado que eu enviei chegou corretamente. Como que eu faço isso no AAA, numa plataforma de atribuição? Nada contra essas plataformas de atribuição. Mas eu gosto de trabalhar com redundância para saber se aquilo está errado. Porque se um cliente fez 100 vendas, eu falo assim, não, foi enviado aqui 98. Eu tenho aqui um dado que foi enviado 98 com esses parâmetros aqui. Então, isso é grande importância do Google Tag Manager, principalmente o Google Tag Manager. Você tem um controle na tua mão, né? Totalmente controle. A gente trabalha muito na parte de infraestrutura e aí dentro de infraestrutura é um assunto um pouco mais técnico do que o usuário final pode entender. Mas a gente tudo que está por trás de aparecer um anúncio.
a gente tem a parte de observabilidade. Então, na observabilidade, você olha todos os pontos de recebimento de dado e audita todos esses pontos. Exatamente. Com isso, você consegue ter uma precisão muito maior. Então, eu entendo certeza. que, na tua visão, a observabilidade do Google Tag Manager é muito mais eficiente do muito que... eficiente, principalmente do Server-Side. Sim. O Server-Side é muito melhor. Eu posso falar os benefícios do Server-Side aqui para você. O Google Tag Manager Server-Side, eu acho que o principal benefício dele é a granulagem e o gerenciamento de dados. Sim. Principal benefício dele. Rony, ele mitiga bloqueio, faz seu site carregar mais rápido, ali tem questão de consent muito melhor que o GTM, mas a principal é o gerenciamento de dados. Você consegue trabalhar todos os dados dentro do Server-Side no sentido de adicionar mais dados no payload para mandar para o meta ou tirar aqueles dados, entendeu? Trabalhar com dados do back-end, trabalhar com dados de um sheet. É um hub de antes daqueles dados chegar no meta, no Google Ads ou qualquer tipo de sistema de CRM ou outra coisa, você consegue gerenciar. Você tem um poder dos dados na sua mão. Então, quando você tem um plug and play, sim, eu recomendo quando você estiver iniciando, sim, ensinar, porque a pessoa não tem investimento. Mas a partir do momento que você fica maduro, eu sempre recomendo ter um Google Tag Manager, principalmente o Server-Side, para você ter esse poder de dados, você saber fazer qualquer tipo de integração através de tags ali e saber o que está sendo enviado e o que não ser enviado, entendeu? Aí direto. Eu tenho algumas perguntas para trazer um mundo mais leigo para nossa conversa. Claro. Porque eu gosto muito de tentar abranger talvez mais públicos que entendam mais do que a gente está falando. Perfeitamente. A conversa que a gente está tendo ela é muito de alto nível. Sim. E pensando, por exemplo, do lado do gestor de e-commerce, que a gente sabe que por mais que a gente tenha muitos bons gestores de e-commerce no nosso mercado, eles muitas vezes não têm o conhecimento técnico e o nível que a gente tem para discutir isso aqui. Então, por exemplo, a pergunta que você fez do porquê que não se utiliza alguma plataforma metrificadora é uma pergunta muito relevante, porque a resposta que você deu no fato da gente ter um GTM server-side muito bem implementado, com redundância Sim. e tudo mais, é extremamente relevante. Mas na cabeça do cara, que é o gestor de e-commerce, ele vai falar, mas eu ainda não preciso de uma plataforma metrificadora que complemente isso e eu consiga ver esses dados na ponta, até para provar para mim mesmo, Sim. ou para minha diretoria, para o meu CFO, que o que eu estou fazendo via server-side é legal. Então, o que você acha disso? Eu acho que nível de maturidade do gestor ou da operação. Tá. É nesse sentido. Eu acho que ele precisa analisar a maturidade do que cada e-commerce. Porque ele pode entrar num e-commerce que não tenha investimento para fazer esse tipo de contratação de server-side, contratação de profissional para fazer server-side. Então, possivelmente, uma plataforma de metrificação vai atender ele perfeitamente, ou um plug-and-play da própria plataforma de e-commerce vai atendê-lo. Mas a partir do momento que ele esteja escalando a operação do e-commerce e precisa ter mais controle de dados, precisa ter mais mitigação de dados, aí tem a questão do insight do próprio gestor de tráfego, saber a importância do GTM server-side, do GTM fazer. Então, vamos puxar esse controle de dados para a gente, porque eu quero saber os dados que estão sendo enviados, quero essa mitigação de bloqueio, quero essa granularidade de dados. Então, essa é a importância do gestor de tráfego na operação. Então, tem muito gestor de tráfego que tem essa consciência, tem outros que não tem. Então, se ele tiver essa consciência, ele vai saber, pô, isso vai me ajudar, não vai me atrapalhar. E tem outros também que fazer, eu vou fazer isso. Às vezes, quando a pessoa não tem know-how e faz muita merda em um traqueamento, eu vejo muito isso. E tem outro que é uma consciência, ó, se eu terceirizar para o cara que sabe fazer traqueamento, ele vai fazer e vai me dar mais resultado ainda. Então, tem que ter esse discernimento, o gestor de tráfego ali, porque ele é a ponte entre um traqueamento e o dono do e-commerce, para saber que precisa fazer. Ele que vai dizer, ó, se ele falar uma coisa, o cara vai ouvir mais que vai precisar. Então, ele precisa ter essa importância, esse discernimento para direcionar, entendeu? O nível de maturidade do e-commerce e as implementações. E voltando rapidinho, só para eu não perder essa. Voltando num tema anterior que a gente conversou, que é o fator de convencimento para um cara que vai contratar eventualmente um server-side. Então, até colocando a gente, porque é o papel que a gente faz, ou até que você faz quando você está vendendo a tua consultoria e tudo mais. Chegar para esse gestor de e-commerce, que muitas vezes ele não quer terceirizar, ele não sabe que precisa terceirizar, ele não sabe nem a maturidade do e-commerce dele, que isso acontece. Muitas vezes eles acham que são super bons, tá tudo muito bem feito aqui, aí isso já até aconteceu com a gente, né? A gente, assim, a nível de curiosidade, a gente tem um sistema interno que a gente desenvolveu para ler a página do cliente e ver a maturidade de traqueamento que ele tem, como se fosse um scanner. E aí é interessante porque a gente criou uma metrificação de 0 a 100 com base em Cook Shield, com base em Wasloader e etc. E a gente vê a maturidade do cara. E o cara, não, meu e-commerce tá voando. Aí a gente vai ver, tá com 20 de pontuação e 20 de 100. Aí o cara fala, não, como assim? Pera lá.
Aí eu, amigo, você pode estar muito bom, teu faturamento pode estar muito porquês. legal, mas assim, dentro de tudo isso aqui que pode ser melhor, a sua pontuação não tá boa. Perfeito. Mas, qual que é o meu principal ponto aqui? Esse cara, ele não tem o nível técnico para entender tudo que ele tem que fazer. Então, por mais que a gente fale aqui da perpetuação de cookie, de dar bypass em adblock, de, enfim, tudo isso proporcionar um ganho muito bom para mitigação de dados, a gente ainda tá falando pro cara que no final só quer escutar que o CPA dele vai baixar, que o ROI vai subir. Então, na sua visão, como é que você prova isso pro cara? Pai, normalmente esses caras só procuram o server-side aqui de experiência própria de serviço aqui, na minha experiência. Quando dá problema, meu cara. Só ninguém procura server-side ou um traqueamento bem feito quando está vendendo pra caralho. É aí que as pessoas precisam melhorar, quando está bem, entendeu? Ali, normalmente as pessoas só procuram fazer algum tipo de traqueamento avançado, um traqueamento de server-side mais organizado, quando dá um BO. Aí ele dá um BO, ele vai passar atrás do server-side, entendeu? Porque se tiver um profissional que sabe fazer traqueamento, ele vai oferecer o server-side, porque é o melhor traqueamento hoje que é questão para mitigar os bloqueios. Então, nessa questão, tem que mudar e volta naquilo que eu falei, a educação. Sim. Se a pessoa souber que aquilo é importante, ela vai procurar antes de dar problema. Sim. Porque hoje, a cada 10 clientes que chegam na nossa empresa, 7 são quando dá problema. Não quando, tô vendendo, o gestor de tráfego, tipo assim, vai entrar e vai melhorar o meu track. Não, é quando explode uma bomba e vai ter que refazer tudo. Então, se a pessoa tiver uma educação, seja através de gestor de tráfego, seja através de um videozinho no Instagram falando sobre traqueamento server-side, ele vai ficar muito mais consciente para correr atrás disso antes de dar BO. Antes de fazer alguma coisa assim. É melhor ser prevenido que remediar, né? Com isso certeza, aí é... E o que eu tenho de visão sobre isso, Rony? Eu não queria escutar se você tem a mesma, né? Mas a gente tem muito e-commerce corporativo, que tem varejista, que às vezes tem anos de marca, de brand, e que acaba tendo resultado no online e não olha para server-side. E esses caras, na minha opinião, estão deixando muito dinheiro na mesa, porque o investimento de ads dele poderia estar sendo muito mais bem explorado, com uma redução de CPA no Meta, no Google, no TikTok, no Pinterest, etc. E uma centralização de dados muito grande. Você falou das plataformas prontas. Tipo assim, a gente tem muito conhecido que tem plataforma, né, que explicou os motivos pelo qual o traqueamento da plataforma não funciona da forma correta. Por quê? Às vezes o cara tem lá 20 mil clientes dentro da plataforma dele. Como que ele troca um aplicativo do dia para a noite? Não tem como, que ele vai mexer na estrutura dos 20 mil. E aí, muitas vezes, isso entra num backlog de desenvolvimento e demora muito a atualizar a parte de documentação mesmo, do Meta, do Google, etc. Sim. Então, assim, o Google Tag Manager, por isso que eu te perguntei o porquê que você gosta dele, eu digo na minha visão... É muito mais pela velocidade das implementações do que... Também, lógico que a granularidade é importante, mas a velocidade é muito importante. Tipo, o Meta, ele faz coisas pro lado do Google Tag Manager. E aí plataformas como o Nuvenshop, etc., eles têm que fazer do lado do Meta. E aí não consegue acompanhar, porque a velocidade de evolução é muito rápida. E muitas vezes eu vejo que as pessoas nem entendem sobre isso. Então, o trabalho de educação que você está comentando... Ele é extremamente importante, né? Eu acho que ele é o... A gente tinha conversado sobre isso, né? Para poder... Quando a gente começou aqui, a gente falou a educação vai ser o mais importante aqui. Porque é um assunto extremamente técnico. E aí, Rony, eu queria também, tipo assim, pegando esse gancho, que você falasse um pouco para gestores de tráfego, empreendedores, como é a profissão de traqueamento. Qual que é o nível de rentabilidade que a pessoa consegue atingir? Porque isso é importante também, a gente está falando para donos de e-commerce, mas também tem os profissionais que têm que ser educados. E esses caras podem ganhar dinheiro com traqueamento, entendeu? Porque é uma profissão. Naturalmente é uma profissão. Primeiramente, a questão voltada para esse público é ter conhecimento, entendeu? Ali direto. Saber o conhecimento que você tem, praticar o conhecimento que você tem. Não chegar bem assim, eu sei, mas vai fazer e depois fazer algum tipo de merda no cliente, porque é muita responsabilidade também, entendeu? Ali direto. Então, é uma profissão
bem remunerada no mercado, a pessoa que se souber realmente fazer, se souber dar suporte, a pessoa consegue tirar aí, bota aí 15, 20 mil reais no mês ali, fácil mesmo. Mas quando eu falo a pessoa que sabe fazer, no sentido assim, mas antes tem algumas etapas, você tem que estudar, tem que praticar, tem que ter experiência também. Comer capim, né? Comer capim, tem todo um processo, não é do dia para noite, eu fui lá, comprei o curso de fulano de tal, e já sei fazer. Não funciona assim, porque mesmo tendo alguns padrões, vai mudar algumas plataformas e você tem que adaptar esses padrões no seu conhecimento. E exemplo, vai ter o padrão 1, padrão de data array, o padrão de data array na plataforma 2. Você precisa adaptar o seu padrão de conhecimento. Exato. Isso é muito importante. Então, o traqueamento, o cara que quer mexer com o traqueamento, quer ter esse aprendizagem para possivelmente depois prestar serviço, ter experiência, fazer, praticar. Eu falo para todo mundo, fazer aquela mesma coisa 10, 20 vezes. Ah, é chato? É chato, mas tem que entrar na Você já fez implementação Magento? Já fiz Magento. Rapaz. Já fiz Magento. Já fiz de quase todos os e-commerce hoje praticados aqui no Brasil, já fiz, entendeu? Sim. Então, eu conheço as camadas de dados, a Data Lake, mas de quase todas. Shopify, Magento, Vertex ali, tudo. Uma pergunta muito curiosa. Você usa um termo maravilhoso que é o comer capim, e você falou que precisa-se de ter muito estudo e muito preparo para se julgar um bom traqueador, para se chegar nesse nível de ganhar 15 a 20 conto por mês. Totalmente. Cara, como que a pessoa chega no nível de falar, estou preparado? Como que é essa evolução, ou o quanto essa pessoa tem que estudar, ou como que se considera o cara chegar no nível, por exemplo, do Rony para falar, eu sou uma assumidade nesse determinado tema? Suporte, meu caro. Suporte. Quando o BO explode, você vai conseguir segurar a bomba no seu colo? É aí que difere o menino ali dos homens lá. Aí você vai saber, você vai saber argumentar porque isso é mais isso. Se o cara assumir, você sabe que o cara não sabe fazer. Se o cara começar a enrolar, o cara não sabe. Mas o cara realmente que sabe, o cara sabe argumentar. Vai chamar você numa call, vai argumentar com os dados. Isso aqui é isso aqui. Normalmente, o que eu faço com meus clientes? Com clientes e também para o gestor de tráfego. Tá errado? Vamos fazer uma call, vamos fazer uma cagação todo mundo aqui. Resolve. Eu, gestor de tráfego, todo mundo. Eu não quero falar no WhatsApp, não. Vamos todo mundo. Cada um vai apontar qual é o problema e chamar a responsabilidade. E eu vou dizer qual que é. Aí que vai diferir. Entendeu? Você não vai ficar no WhatsApp lá falando que é isso aqui, meus dados estão corretos, e o outro vai falando os dados. Você vai você fez e vai mostrar que está certo. Sim. Se tiver errado, o cara vai botar o argumento dele e você vai julgar o seu argumento. E saber, os dados estão batendo, os dados são a lógica. Não vai bater, mas tem uma lógica muito clara. E você tem que saber mostrar essa lógica, o seu argumento, o seu conhecimento para o gestor de tráfego, para o dono do e-commerce, para qualquer tipo de equipe de marketing que estiver lá. Então, é esse que vai diferir, quando você tem um nível de conhecimento para saber mostrar essa lógica para ele, e não, porque o cara que não sabe, meu cara, vai apertar ele e vai correr. Aí vai desbloquear no WhatsApp, não vai conseguir fazer suporte, é isso. Mas o cara que te dá o suporte, aí vai, o cara tem conhecimento mesmo, o cara me mostrou aqui, fez todo o argumento. E basicamente o que eu estou entendendo é que para que a pessoa chegue nesse nível de traqueamento, a preocupação com o cliente tem que ser a maior, né? É a fonte, o cliente tem que ser a grande importância no sentido do cliente, gestor de tráfego, porque ele que vai te indicar mais serviço. Exato. Vamos supor que ele esteja mais ganhando dinheiro. Sim. Ele vai te ter, quando o amigo dele que tem mais 2 e-commerce vai te indicar. Então ele é fundamental, poxa. Você pode fazer conteúdo, mas o serviço vai equivaler. Você pode fazer conteúdo para ganhar mais novos clientes, você pode fazer qualquer tudo, mas se o serviço não ficar 100%, ele não vai passar para frente, não vai se perpetuar. Porque você não tem um produto bom, você não tem um serviço bom para entregar, você não tem um suporte bom. Isso é a lei geral do empreendedorismo. O cliente sempre no centro. Porque se o cliente for bem atendido, naturalmente você tem indicação, e a indicação vai te trazer resultado, você está entregando resultado para ele, é um jogo de ganha-ganha. Totalmente. Né? E traqueamento é o seguinte, quando o cliente está satisfeito, ele some, lembre-se disso. É bom demais, né? É bom demais. Se ele não te mandou mensagem mais, é porque tá tudo certo. Se ele tá te mandando mensagem, é porque deu algum BO lá. Então, quando o cliente some, eu sei que tá certo, tá batendo certinho, o cara tá ganhando dinheiro
E uma hora ou outra ele vai me indicar. Vai daqui certeza. um ano e meio, 2 anos, vai me indicar. Vai estar numa roda de conversa. Isso vai virando uma bola de neve que vai chegar cliente para você toda hora. Porque o seu serviço, o seu produto como de traqueador é bom no sentido de entregar o produto ou serviço corretamente, o suporte e um acompanhamento. Para você ter ideia, eu dou 3 meses de acompanhamento do meu cliente. E depois dos 3 meses, eu falei, manda mensagem aqui que eu vou responder de volta. Não vou cobrar nada não, só para explicar para você. Então, hoje o meu trabalho, fundamental, é mais suporte para explicar, educar os meus clientes do que implementar esse tipo, porque a gente já domina todo esse tipo de processo. E parabéns por isso, viu? Porque é a mesma lógica que a gente tem aqui. A gente sempre busca trazer o feedback do usuário para que a gente possa melhorar cada vez mais a parte de traqueamento, de server-side, porque isso, se a gente tiver essa sofisticação no mercado, a gente vai conseguir entregar um CPA mais baixo. Totalmente. E eu acho que isso é consenso geral, né? Isso aqui não é nem entre nós. O leilão do Meta e do Google tá cada dia mais caro, cada dia mais investimento. Muito mais investimento, muito mais... Então, o traqueamento, muitas vezes, ele serve para você manter o CPA mais baixo por mais tempo e trazer mais rentabilidade. Que aí você evita ter que pegar lá o LTV do cliente para poder trazer o ROS que você precisa, o ROI que você precisa na operação. Então, assim, essa educação, eu acho que ela é extremamente importante para todos. Vou te dar um elogio aqui pelo teu trabalho do YouTube. Você falou uma vez por semana, isso não é para qualquer um. 200 semanas, né? Não, isso não é para qualquer 200 semanas, não. E que tenha mais pessoas fazendo isso, Não, né? sim, pô, tem que educar, porque se não educar ali hoje, as pessoas não têm pequeno conhecimento, aquela de tática, né? Aí se surgir um material ali, vou correr atrás do server side, um tratamento mais avançado ali, direto. Isso é muito importante. E eu vejo a questão do tratamento server side, nossa área que a gente está falando aqui, é um oceano azul ainda. Sim. É um oceano azul ainda. Ninguém sabe fazer? Não sabe fazer. A cada 10 empresas, no máximo 2 ou 3 tem. Então, ainda há muito espaço para pessoas que queiram trabalhar nisso ali direto. Clientes que têm que ter esse conhecimento para implementar isso. As próprias plataformas estão tendo conhecimento agora sobre isso. Com toda certeza. Porque as plataformas até então nunca tinha ninguém escutado falar, vamos supor, você vê SGTM. Por que eles têm um aplicativo só de Google Tag Manager sem server-side? Por que eles não colocam uma área para colocar um ASLoader ali? Normalmente... Para colocar um subdomínio, um first party? Normalmente é isso. Eu acho que eu vi uma plataforma de e-commerce no Brasil que faz isso, a VNDA. Eu conheço muito o Gustavo. Isso aí você sabe que veio da gente. Você bota o subdomínio, aí ele vai enviar com o subdomínio e direto para o seu server site também, direto. Todos os payloads direto da compra aí. É a única que eu vi que teve essa cabeça para virar, para ajudar ali direto. Então. Exatamente. E isso lá atrás, a gente teve a conversa com eles, porque a gente tinha um cliente da Deco que queria usar a VNDA atrás. E aí eles viram isso, até interessante, que eu vou comentar com ele depois. E eles começaram a tentar usar o Zaraz. Você conheceu o Zaraz? Não, da Cloudflare? Não. O Zaraz era uma ferramenta que copiava o Google Tag Manager. Aí não conseguiu, por distribuição, dar certo. E aí eles fizeram esse aplicativo com o SGTM ali nativo. Nativo, exatamente. E aí mudaram esse mercado de traqueamento, pô. Não, é isso aí que eu acho que as plataformas todas deveriam fazer isso. Todas deveriam fazer isso. Colocar ali naquele payload ali já todos os dados, também dados de cookies ali também, para enviar diretamente para o SGTM. Lá você consegue já trabalhar diretamente também. Tem uma muito interessante que foi a VTEX, que eu acho que o pessoal deveria utilizar também a formatação que eles fizeram, que foi um selectzinho que você muda para GA4 em vez do Universal Analytics, né? Porque você vê que muitas plataformas ainda persiste o data layer de Universal Analytics. E aí você tem que fazer manipulação de JavaScript no front-end. Mas a VTEX eu acho que já está atualizado, eu acho. Agora já tá Antigamente não estava atualizado, não. Antigamente eu tinha que padronizar para a data layer do GA4 lá dentro da VTEX. Mas hoje quase todas já estão padronizadas ali para fazer esse tipo de tratamento pelo Google Tag Manager, porque a data layer é muito importante. Então, se tiver uma data layer padronizada, fica muito mais fácil a pessoa que vai fazer um tratamento já consolidar os dados ali a partir das tags variáveis. Então, hoje, eu acho que todas as plataformas têm essa consolidação de data layer, mas não tem essa questão de já pensar no server-side igual a VNDA, que fez essa filter aí de enviar os dados direto para o servidor do subdomínio, né? Isso é muito importante ali, mas mais consciência, entendeu? Educação e consciência que
vai subindo no mercado. E você joga aqui no seu canal hoje, você tem tudo que é necessário para que uma pessoa consiga saber traquear a nível avançado? Ou você ainda acha que, além da teoria, a gente tem que trabalhar em prática e virar... Normalmente no meu canal hoje, 70% é mais prático. Sim. Porque as pessoas, de vez em quando, não querem muito perder tempo na teoria. E eu aprendi, no meu modo de aprendizagem, de conhecimento, foi na prática. Não deixando a teoria para trás, porque você tinha que buscar documentação, vídeos e agregar tudo. Mas ainda a prática, você consegue ainda ter mais conhecimento. Porque você está fazendo e está entrando em você. Sim. Concomitantemente, você pode checar um dado na documentação, mas fazendo é muito maior. É igual você vai fazer uma conta de matemática. Você tem que fazer, você não precisa pensar na cabeça. Se isso, 1 mais 1 é 2, vai fazer. Então, sempre eu tenta ser prático. Mas tem vídeos também de falando do Server Insight, falando da teoria, como é que funciona. Então, eu tento também, a cada 3 meses, fazer um webinário de graça, falando um pouco de ferramenta do Server Insight. Ali, o que isso pode influenciar? Então, tento sempre bater nesse trabalho de educar e de consciência ali, direto. Mas no meu canal hoje, 70% é mais prática e 30% é mais de teoria, no sentido de o que é GTM, o que é GTM Server Insight, entendeu? Sim. Como que funciona cada coisa, variável, tags ali direto hoje. É que eu acho que se a gente também for colocar num paralelo do que é aplicável ao mundo real, o que você está fazendo faz muito mais sentido, porque eu vejo que a grande diferença é que muitas vezes quando a gente pega curso ou a gente vai atrás de material, a teoria é o que mais pega, porque só tem teoria. Só tem teoria. E aí você vai na prática, eu acho que é onde difere os grandes produtores de conteúdo que vende e não entrega. Que é sempre teoria, aí você vai perguntar pro cara, não, beleza, mas e a aplicabilidade disso na vida real? O cara vai travar porque o case que ele tem é de 200 anos atrás, quando ele deu certo, e ele fala disso até o resto da vida. E de lá pra cá já mudou tudo. Então, acho que o que você está fazendo faz muito mais sentido. Se alguém quer, de repente, chegar na construção da carreira, que você comentou que é uma carreira promissora, e olhar no teu canal, por exemplo, para buscar a prática disso na vida real. Porque é o que vai fazer a diferença na vida do cara, né? Com toda certeza. Gestores de tráfego precisam implementar e o cliente não tem um orçamento para pagar o traqueamento. Eles vão lá no meu canal e tem um traqueamento. De vez em quando não tem o Server Insight, mas tem um traqueamento via GTM para fazer da Nuvem Shop, da Shopify, da Vertex. Então, eu entrego todos esses traqueamentos via GTM de todo o funil gratuitamente lá, entendeu? Ali direto, de forma prática. A pessoa vai lá, de vez em quando os videozinhos de 40 minutos, de 40 minutos, mas de prática entregando todo o resultado. Porque a pessoa, de vez em quando, não tem tempo para ver a teoria, o conceito e, posteriormente, aplicar. Então, ele quer aquilo funcionando, implementado hoje e funcionando amanhã. Então, aquele vídeo é para isso mesmo. Então, eu entendi isso já há uns 2, 3 anos, que mais aplicabilidade, mais mão na massa e que você consegue ter mais resultado. Não esquecer da teoria, porque é a base de tudo, com certeza, é a documentação, tudo. Mas se você fizer nesse caminho, você vai conseguir ter um paralelo para confirmar a documentação que está certo que você está fazendo na aplicação. Então, isso é muito, muito importante, entendeu? Ali direto de colocar na prática e a pessoa ter resultado. Se tiver alguma coisa errada, ela pode checar numa documentação. Perfeito. Entendeu ali? Isso que é importante ali que eu faço no meu canal. E vai muito de encontro com o que você falou, né? De educar, que é o teu propósito aí, com o canal, com tudo. E eu queria que você falasse um pouco, porque eu vejo que tem muita gente que até acaba tendo medo de difundir o conhecimento e ficar sem a parte de serviço. Né? E eu vejo que você faz o contrário. Você presta o serviço e entrega tudo. Sim. Então eu queria que você falasse o porquê que você faz isso. E qual que eu sei que o teu propósito é educar, e eu acredito que isso é bem correto, mas eu queria que você falasse para as pessoas também que têm esse medo de não abrir a caixa preta, etc. Por que você faz dessa forma? É porque, no sentido de, quando você quer vender serviço ou na internet, você precisa ter uma autoridade. Sim. E a autoridade você tem que mostrar fazendo. Se você não mostrar o que está fazendo ali, a pessoa não vai te dar autoridade ali no sentido. Eu vou dar um exemplo para você. As pessoas vendem muito curso. Ali de lá, eu vendo curso aqui, só vou mostrar isso a partir de curso. Mas se você entregar algum conteúdo valioso da pessoa ali de graça, a partir de algum momento que ela vai precisar de algum tipo de ferramenta, algum tipo de serviço, ela vai lembrar de você, entendeu? Ela vai... Por quê? Porque esse cara me entregou um conteúdo bacana, que normalmente eu não compraria nem em cursos.
Então você vai conseguir agregar aquela pessoa daqui uns 6 meses, 3 meses, 1 ano, entendeu? E a própria agência às vezes pensa que não faz sentido ter dentro de casa e terceiriza isso para você. E outro, a pessoa que pode tentar fazer ali, mas a pessoa que não sabe fazer, pode ser que ela pegue um videozinho lá, ela não vai conseguir também dar suporte também direto. Sim. E se ela precisar de suporte lá, ela vai recorrer a quem? Que ela não sabe fazer. Então você sabe. Ali direto você presta o serviço. Por isso que eu tento difundir, passar muito conteúdo. Sim. O que eu fiz agora aqui, que eu coloquei no meu canal ali para todo mundo lá para ver, serve insight para Hotmart. Sim. Era um monte de curso na internet. Eu tinha um curso, mas era R$100. Eu tirei o curso, eu falei, eu vou botar essa porra na internet. Gravei todo o conteúdo, isso faz 2 meses, coloquei tudo no YouTube. 1h20. Serve insight para Hotmart. De graça? De graça, tá lá. Aí tá de graça. Facebook, de graça. Vai lá, você vai 1h20, ponto a ponto. Webhook, tudo, via Server Insight, tudo certinho lá. Você faz de graça tudo. Então, coloquei lá. A pessoa que realmente quer fazer, vai lá fazer, vai ficar 3, 4 horas. Teve um comentário, pô, demorei 4 horas, mas eu consegui. Conseguiu, mas tá lá fazendo certinho, entendeu? Aí direto. E essa pessoa que fez vai ter um próximo serviço que ela não vai querer fazer, ela não tem tempo. Quem ela vai lembrar? Se eu estou distribuindo conteúdo. Você passa a se tornar referência, de certa forma, de todo mundo, né? Se você está chegando pro cara de graça, obviamente você vai ficar na cabeça dele, porque sempre que ele precisar de algum recurso, ele vai te recorrer. Totalmente. E se em algum momento, alguns dos seus vídeos ou todo o seu ecossistema de graça, vamos colocar assim, não for suficiente pro cara, ele vai precisar de você de forma paga, vamos colocar assim, e aí entra seu trabalho. E o grau de consciência no YouTube é muito maior do que o Instagram. O Instagram é 10 segundinhos ali, o cara nem viu, esqueceu. Ali traz autoridade. O YouTube, se o cara vê 2 minutos, ele já tem uma consciência do seu serviço, do seu trabalho gigantesca. Isso que eu falo para todo mundo. Aí tem gente, já não vou começar agora, posta um videozinho, se 5 pessoas visualizou, você tem 5 pessoas conscientes do seu serviço. E faça isso com uma constância. Ali direto, eu vi um vídeo que eu acho que uns 3, 4 anos atrás, que fala a verdade, que é o Thiago Nigo. Ele fala, bom, cara, faz vídeo toda semana e faz o vídeo no Instagram lá, de constância, semana por semana, que não tem como não virar. Não tem como. Não tem como não Cara, eu fiz lá no passado, comecei um canal no YouTube, até hoje tem gente que comenta meus vídeos há 5 anos. Eu tô te falando. Porque ele indexa eterno, né? Pensa a longo prazo, isso. É um catalisador, é juros compostos. É isso. É juros YouTube compostos. É juros compostos, é isso mesmo. O cara daqui, um vídeo que eu entreguei hoje, que vai quinta-feira, vai sair hoje, ele daqui 2, 3 anos ainda vai me gerar lead. Show. E hoje, posso falar com toda certeza, 50% a 60% dos meus leads de traqueamento vem do YouTube. Sim. Totalmente orgânico. Eu gasto muito pouco com o tráfego pago. Entendi. Porque tem muita gente vindo do YouTube, Entendi. Indicação, entendeu? Ali você vai diminuindo. Então você consegue ainda ter um tipo de guardar esse dinheiro que você vai investir em tráfego pago para fazer um conteúdo melhor ou melhorar o processo da sua operação. Isso é muito importante. E para finalizar, se a gente perguntar hoje qual o maior desafio que você enxerga no mercado em termos de traqueamento e se você acredita que num futuro próximo como que isso pode ser sanado ou se esse desafio se perpetua por muito tempo? O desafio hoje eu vejo ainda é essa questão de educar e conscientizar. Tá. Eu acho que esse é o desafio. Então, nós, como fazemos parte desse time de traqueamento normal, traqueamento Server Insight, GTM Server Insight, a gente tem um objetivo, uma missão de conscientizar. Para essa pessoa, em algum momento, ela perceber que aquilo é muito importante. Sim. Entendeu? Seja começando o traqueamento via GTM normal, depois avançando para o GTM Server Insight. Então, cada vez que a gente conscientizar, a gente está fazendo a nossa parte. Porque a gente não pode ficar falando coisas técnicas que a gente falou aqui hoje, porque não vai chegar num público muito grande. Por isso que eu fui tentando quebrar de pouco em pouco, trazendo uma visão leiga. Que eu sei que isso é difícil de absorver. Tipo assim, quem vai assistir aqui é uma pessoa que já entende um pouquinho. Algumas linguagens não vão entender. Então, se a gente chegar num público topo de funil, com uma linguagem mais adequada do que traz, traz uma diminuição de CPA. Então a pessoa já entende. Sim. Mitigação de bloqueio. A pessoa não entende. Então se a gente começar a fazer essa conscientização, seja YouTube, seja o Instagram, de vídeos falando da importância numa linguagem mais leiga para o usuário final, a gente vai conseguir ter sucesso, ter mais frutos daqui 1 ano, 2 anos, entendeu? Porque mais pessoas vão implementar esse tipo de ferramenta ali do GTM Server Insight como um todo. Boa. Sensacional. Rony, muitíssimo obrigado por você ter aceitado conversar com a gente, por compartilhar teu conhecimento. Parabéns pelo teu trabalho, porque a gente sabe que educar, primeiro, precisa ter uma grande aptidão para fazer.
e não só ter aptidão para fazer, é muito humilde se colocar no lugar que você se colocou, porque eu acho que todo mundo que consome o teu conteúdo hoje talvez não tenha tamanho ou dimensão do tanto de sofrimento que você não passou no passado para adquirir todo aquele conteúdo que hoje você disponibiliza de graça, cara. Com certeza. Então, assim, acho que a todos que assistem e que talvez conheçam você ou o seu trabalho, é muito legal que você se disponha de forma gratuita na internet para conseguir compartilhar e tentar elevar o nível do mercado. Não são todos que se disponibilizam a fazer isso, então é de grande valia, e acho que não só a gente que está nesse mercado, que vive disso e que obviamente também consumimos o seu conteúdo porque para nós é de grande valia. Eu acho que se todo mundo puder ter um pouquinho da tua cabeça e fazer a sua parte, a gente vai elevar o mercado como um todo, né? Vai se ajudando aí que todo mundo ganha. Eu É acho que no isso aí. final, eu acho que cada um se ajudar aí, seja no conteúdo, seja indicando, seja trabalhando aí, sempre pensar no bem, né? Eu acho que eu penso sempre no bem ali, que você vai ganhar no final. Eu acho que a vida te paga, lembre-se disso. Pessoas que pensam bem atraem coisas boas. Pessoas que pensam ruim atraem coisas ruins. Essa pessoa, eu tô botando aqui de graça, você poderia fazer um curso. Mas sim, poderia fazer, como eu vou botar de graça? Várias pessoas vão fazer e depois eu vou ganhar com isso ainda em algum momento. Eu sei, eu tenho 100% de certeza que eu vou ganhar de alguma maneira lá na frente. Mas as pessoas, às vezes, quando não tem essa, eu preciso vender aquele curso de R$500. Tá doido. Aí direto, de R$1.000, entendeu? Então, não agrega muito ali venda direto. todo custo, muitas vezes, Nada. tipo assim, acaba queimando mais do que te trazendo a autoridade que você falou Com antes. toda certeza. E hoje eu não tenho foco em vendas de curso, mas hoje eu foco mais em serviço como todo, Sim. porque a pessoa quer realmente ali pronto, ali direto. Então, foco mais nessa questão de educação, fazer conteúdo, e na questão de serviço, de implementação ali direto. Obrigado. Perfeito? Muito Cara, obrigado pelo convite aí, pessoal. A gente aí vai falar mais de outras vezes, de outros tópicos aí durante toda outros certeza. episódios. Bom, pessoal, a gente fica por aqui então. Esse foi o episódio do nosso PodTrack, que a gente teve o grande Rony e eu tive o meu querido irmão aqui, Henrique, pra gente poder conversar sobre traqueamento, conversar sobre server-side, falar um pouco mais sobre a importância disso pro mercado. Acho que todos nós entendemos aqui que existe um oceano azul que a gente está navegando. Então, se você tem interesse, acho que todos nós aqui estamos disponíveis para poder compartilhar isso com você. Acho que é muito valioso que a gente talvez cada vez mais proponha esse tipo de conteúdo para poder educar o mercado, como o Rony muito bem já vem fazendo há bastante tempo. Agradeço você que ficou até o final. Se quiser entrar em contato com a gente vai deixar as redes aqui na descrição do vídeo e ficamos por aqui. Muitíssimo obrigado e mais uma vez obrigado a vocês também. Tamo junto. Um grande abraço.